Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula, turminha. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de aprendizado e que possamos elevar nossos pensamentos à mais alta bondade e caridade. Pedimos a nosso amigo Jesus que nos sustente hoje e sempre. Hoje falaremos sobre a parábola da figueira seca. Encontraremos a parábola da figueira seca nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e também no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos conhecer a parábola? Jesus e os discípulos estavam de passagem para Jerusalém. No caminho, tiveram fome. Ao longe, avistaram uma figueira. Então, se aproximaram para comer seus frutos. Ao se aproximar, Jesus constatou que não havia fruto nenhum, só folhas. Então, Jesus disse: Se essa figueira não dá frutos para alimentar os que têm fome, é melhor que seque. Os discípulos ouviram com atenção as palavras de Jesus. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que ela havia secado até a raiz. Alguns discípulos, lembrando do que Jesus disse, queriam saber como isso havia acontecido. Então Jesus disse: Tende fé em Deus, mas sem hesitar no seu coração, de que tudo o que houver dito acontecerá. Então vamos compreender essa parábola? A figueira viçosa, cheia de folhas e beleza, mas sem frutos, simboliza aqueles que só aparentam propensão para o bem, mas nada produzem. Por exemplo, aqueles que têm excelente oratória, que têm muito brilho para falar, mas na realidade nada fazem, são vazios por dentro, não têm fé. Todos aqueles que podem ser úteis, mas não o são. Aqueles que prometem, dão esperanças e nada cumprem. Então, a figueira seca simboliza aqueles que nada produziram para o próximo, que não têm fé, não confiam na bondade de Deus e que não possuem a caridade no coração. Uma árvore frutífera com bons frutos simboliza aqueles que têm fé, raízes e troncos fortes e firmes, que confiam na bondade de Deus. Está na natureza, o sol, chuva, o solo, o ar, que tem a verdadeira caridade no coração. Os frutos, dar ao próximo o que somos e não o que temos. Quando Jesus disse: Tende fé em Deus, mas sem hesitar no seu coração, de que tudo o que houver dito acontecerá, Jesus quis dizer que a fé é a confiança que devemos ter nos nossos destinos. É o sentimento que nos leva na direção de Deus e a certeza de estarmos seguros no caminho que conduz à verdade. Devemos ter a fé raciocinada, que se apoia nos fatos e na lógica, que não deixa nenhuma obscuridade. Cresce porque se tem a certeza, e só se está certo quando compreendemos. Assim, a fé verdadeira não se perde, porque só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão em todas as épocas da humanidade. Agora vamos praticar? Então conversem com o papai ou com a mamãe e respondam. Por que uma árvore frutífera deve dar frutos e não apenas galhos e folhas bonitas? Existem pessoas semelhantes a estas árvores? Quem são? Dê alguns exemplos. Por que a árvore secou? É possível acontecer o mesmo com as pessoas? Por quê? Explique para nós.
O que significa uma árvore com frutos? O que precisamos fazer para que sejamos produtivos e darmos bons frutos? Obrigada por mais esta aula, amiguinhos. Tenham todos uma excelente semana e fiquem com Deus.